A Bíblia, Êxodo, parte 1. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naflati, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecerá a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo da guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os egípcios afligiram o povo de Israel, tanto mais estes o multiplicava, e se espalhava de maneira que os egípcios se esfandavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro, em tijolos e com toda sorte o trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quanto ajudardes no parto as hebreiras e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele a arca de juncos, e a revestiu de betume e pez. E pondo nela um menino, colocou-se entre os juncos à margem do rio, e a sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para a banha do rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio os juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ele teve compaixão dele, e disse: Este é um filho dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou. Ele chamou Moisés, dizendo: Por que das águas o tirei?
Ora, aconteceu que, naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-no na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que os dois hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres o teu próximo? Respondeu ele: Quem te constitui a ti príncipe? É juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó, e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Quando eles voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Como é que hoje voltaste tão cedo? Responderam elas: Um egípcio livrou da mão dos pastores, e ainda tirou a água para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: Onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino sou em terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram. E subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus ouviu-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atendeu Deus para os filhos de Israel, e Deus os concebeu. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá e virei estas maravilhas, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que estás no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltadores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para livrar das mãos dos egípcios, e para o fazer subir naquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios se oprimem. Agora, pois, vem, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do egípcios os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou quem que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: far-vos-eis subir a aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e direis-lhes: o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-se-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto estarei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias e prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. Ele o lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pegue-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando o tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio, depois tirou do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atenderem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. E se ainda não crerem a esses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replico o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu ao Senhor: envia, peço-te, por mão daquele a que tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Araão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele.
e vos ensinarei o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, assim ele terá por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, na tua mão esta vara com que has de fazer os sinais. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixe-me, peço-te, volta a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel, a meu filho, meu primogênito. Eu tenho dito: Deixai ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: Com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da sua circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e, encontrando no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara, e todos os sinais que mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se, e adoraram. Depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel.